São Paulo está de olho na contratação do atacante e trazer também um ponto importante que a diretoria está mais cobrando no trabalho do Zubeldia quando retornarem aos trabalhos. Salve, salve rapaziada que acompanha o canal. Antes do nosso giro de notícias, deixa eu te falar do nosso novo parceiro, Tadala Natural. Para você que está com problemas ou apenas deseja melhorar a sua performance na hora H, esse sem dúvida é o melhor, mais potente e saudável. Liberado pela Anvisa sem contraindicação e contando com 9 ingredientes afrodisíacos. Ele é um suplemento natural que vai lhe ajudar a disputar a melhor partida da sua vida. Não corra riscos tomando substâncias com efeitos colaterais e componentes químicos. Invista na sua saúde sexual com segurança. Clique no link abaixo que está na descrição ou no primeiro comentário afixado e garanta o seu com direito a frete grátis para todo o Brasil. Aproveite a oferta e ganhe também até 3 frascos de graça sem custos adicionais. Mauro, dos Estados Unidos, eu sei que você está aí, mas você não para, então, portanto, você acompanhou a rodada. O Vasco, e que é o que estão falando aqui, em uma semana o Diniz jogou mais que o Zubeldia em um ano inteiro. Não, mas não foi uma semana, ele está lá já faz tempo, teve derrotas em São Januário também, sob vaias. Não vamos botar que ele trabalhou numa semana. É verdade. Esse aí deve ser o 5º, 6º, 7º jogo dele à frente do Vasco. Porém, indiscutivelmente, o Vasco, se você olhasse ontem, você fala, bom, que time está bem treinado aqui? Era o Vasco do Diniz. Não, e o que o Felipe Coutinho jogou ontem foi barbaridade. Ontem. Diga lá, Mauro. E os gols do Vasco foram gols com pressão alta, né? Tomando a bola do São Paulo na área do São Paulo com dificuldade para sair jogando diante dessa pressão. Ou seja, já tem ali um sinal, né, de alguma coisa, do trabalho do técnico. Claro que já teve jogos ruins, teve vitória muito boa contra o Fortaleza, que está em baixa, mas venceu bem. Altos e baixos, mas é um começo de trabalho, né? Eu acho que ontem foi uma noite importante para o Vasco e para o Fernando Diniz. Contra um ex-clube, um clube de onde ele saiu muito questionado por boa parte da torcida, embora alguns até tenham já sugerido aí em redes sociais e tal, a volta dele antes de ele acertar com o Vasco. E foi uma grande vitória, né? Os gols... assim, um claro reflexo de que o Vasco soube aproveitar de uma das coisas que o São Paulo tem e que eu acho mais incrível, como é pouco citado, que é a irregularidade do seu goleiro. O Rafael é um goleiro muito irregular, mas muito irregular. Não adianta ele fazer 1, 2, 3 defesas e falhar como falha frequentemente, onde falhou pelo menos em 2 gols. E isso pesa bastante. O Vasco teve mérito, soube aproveitar. Quando o jogo estava 3-0, o Vasco tinha mais posse de bola, mais finalizações, mais chances criadas. Os números mudaram um pouco no final, porque o São Paulo atacou bastante depois que tomou o 3º gol e ficou mais com a bola. Mas foi um jogo de imposição do Vasco, uma grande vitória. Vitória primeira fora de casa, eliminou a possibilidade do Vasco ficar na zona do rebaixamento durante essa paralisação, que seria um pesadelo terrível para quem tantas vezes já conviveu com isso. Então foi uma grande vitória. Eu acho que para o Vasco, o vascaíno não pode perder a noção da realidade. A briga do Vasco é se afastar ao máximo ali das últimas posições. E a partir daí pensar no que dá para fazer. Mas ontem foi de fato um confronto direto por 2 times que estão próximos. Agora São Paulo está atrás do Vasco. Uma vitória daquelas que não dá para contestar. Realmente, e o Coutinho jogou muito bem, né? Como disse o Juca, mas a grande questão do Coutinho é que quantas vezes ele consegue jogar bem, né? Quantas partidas realmente boas ele consegue fazer? Muito pouco, né? A qualidade dele não é o que está em discussão, a qualidade dele é conhecida de todos, mas sim a condição física, né? Que impede que ele tenha mais boas partidas. Eu acho que isso diz muito sobre essa ideia de que lá fora não consegue jogar, mas aqui joga até de muleta. Não é assim. Não é assim. O cara tem que estar bem fisicamente para ele conseguir no futebol brasileiro apresentar algo que o faça dele diferente. Ontem foi esse dia. Para o Vasco seria importante que ele conseguisse fazer mais vezes, evidentemente. O que agora fez essa partida maravilhosa, tem essa paralisação. Sim, uma continuidade para ver onde ele pode chegar, né? Agora, talvez seja bom pro Lucas Moura e pros caras. Escuta, esses dois... Eu ia falar exatamente isso, botar a bola para o Arnaldo. Só um dado aqui, o Vasco não ganhava do São Paulo no Morumbis desde 2012. Desde o tempo do Bellini. Sabe quem fez o gol? O Fagner, que foi pro Corinthians e agora está no Cruzeiro. Pensei que fosse o Fagner cantor. O Fagner cantor, que é um torcedor do Fortaleza. Mas, Arnaldo, tem isso, né? A atuação do Coutinho joga a luz no sumiço, no desaparecimento do Lucas e do Oscar. E só vou fazer uma ponderação. Para mim, ontem, a derrota do São Paulo foi além
dos desfalques. Foi um baile que o São Paulo tomou do Vasco. Só um pouquinho, porque desfalque por desfalque, tá todo mundo desfalcado. Sim, e o Vasco, vamos combinar que não é o elenco exatamente... Mas no caso desses, devem ser os dois maiores salários do São Paulo. Sim. Lucas Moura e Oscar. Sim. Né? Então eu fico perguntando, a gente fala do Neymar, que ganha uns tubos e não joga, do Memphis que joga, mas ganha mais tubos ainda e tem bônus e tal. Mas, de novo, parece o São Paulo ter feito um péssimo negócio, como fez com o Daniel. Eu acho que a diferença em relação ao Neymar e outro turma é que os caras estão, até prova em contrato, estão machucados e não conseguem jogar. Né? Esse é o ponto. Não é que eles estão lá no Kings League como o Neymar, né? Eles até estão tentando trabalhar, mas eu concordo com você. É para se discutir, né? Se os dois maiores salários do time não conseguem jogar, Arnaldo. Bom, vamos lá. No Coutinho a gente chega no Lucas Moura e no Oscar. O vascaíno, hoje empolgado com o Coutinho e com a vitória, tem que pensar também na seguinte situação. O Vasco, assim como o Inter e São Paulo, está em 3 frentes e não tem elenco para 3 frentes. E normalmente, quando acontece isso, com os times do Diniz, que gosta de ser sempre a mesma escalação, ele se perde. Então eu só estou alertando para a volta, porque o Vasco ainda vai ter que jogar off da Sul-Americana contra o Del Valle, além da Copa do Brasil, além do Brasileiro. Então é um sinal de alerta para um elenco que também não tem caixa como o do São Paulo para jogar 3 frentes, né? Esse é o ponto. Você imagina o Felipe Coutinho jogando Copa do Brasil, rebolo contra o Del Valle e Brasileirão. Ele não vai conseguir jogar, vai jogar uma partida por semana e olhe lá, né? Esse é um ponto. Que se aplica a Lucas e Oscar. A questão do São Paulo é que o São Paulo, com esse plano de retração financeira, decidiu pela qualidade em vez da quantidade. Então o São Paulo decidiu, o exemplo maior é o Oscar, contratar o Oscar abrindo mão de 3, 4, 5 jogadores. É aquela coisa, chegaram 5, saíram 19. Os 5, né, os principais, a temporada foi calcada em cima deles, né? E eles nunca estão disponíveis, né? Se você pegar a participação de Oscar e Lucas no Campeonato Brasileiro, eles não jogaram o campeonato. Inacreditável, né? E são jogadores que, sobretudo nas partidas em casa, onde o São Paulo está indo muito mal, seriam fundamentais pela questão da responsabilidade, da categoria, do nível técnico e tudo mais. Então, evidentemente, eu sei o que você falou, Tironi, não é que eles não estão disponíveis por falta de vontade, mobilização e tal, mas quando o São Paulo contrata o Lucas Moura, que é um dos xodós da torcida, ele tem que ter a noção que o Lucas Moura não jogava em sequência na Europa há muito tempo, também por conta de lesões. Quando você contrata jogador acima dos 30 anos para jogar 3 competições no Brasil, a tendência é que esses caras se machuquem, né? E aí, em relação ao Oscar, que chegou mais recentemente, chegou esse ano, acho que teve um erro abissal estratégico de aproveitamento desse jogador por parte da comissão técnica e da direção do São Paulo. É aquela coisa que eu digo do que você querer abraçar tudo. O Oscar foi jogar, depois de ter se machucado pela primeira vez, contra o Náutico na aguaceira dos aflitos, num jogo de Copa do Brasil que o São Paulo não consegue abrir mão. E aí se machuca novamente e não consegue jogar pelo Brasileiro. Então, assim, esses jogadores, o Coutinho, o Oscar, o Lucas, os mais velhos, você tem que usar estrategicamente. Senão você vai perdê-los e eles não vão... E quanto mais velho você fica... Eu também estou fazendo pilates, como o Trajano. Eu não vou conseguir jogar. Então, a recuperação deles é mais lenta, né? Por conta da idade, é a coisa mais natural do mundo, né? E o São Paulo se perdeu sem esses lesionados. Não são só eles, tem jogador jovem machucado também, né? Importante. O Marcos Antônio vinha sendo um dos melhores, se machucou. O Ferreirinha antes estava sendo um dos melhores, se machucou. De fato, o São Paulo tem 1000 buracos por desfalque. Eu sei que ontem, concordo com você de novo, Tironi, vai além dos desfalques, mas a campanha do São Paulo tem muito a ver com os desfalques. Sobretudo porque Lucas e Oscar não jogaram a competição até agora.
Não teve o jogo que o Coutinho fez do Lucas, né? Então, e eu quero ver qual será o aproveitamento desses jogadores depois da pausa, seja qual for o treinador do São Paulo. Eles não vão conseguir jogar as 3 competições simultâneas, eles não têm saúde para isso. Você ia falar? Não pode incluir nessa lista, até que não está mais em lugar nenhum, Renato Augusto. Não conseguia mais jogar no Fluminense. Não tá até mesmo. que abriu mão, foi embora. A gente vai falar dos outros jogos agora, só para não deixar passar, tem uma tela aqui com os... Uma tela não, um dado aqui. Nos últimos... Tela dos resultados de ontem? Será que tem? Não, né? Tem, vamos colocar. Tela dos últimos resultados. São Paulo, nos últimos 17 jogos no Brasileiro. Foram 2 vitórias, 8 empates e 7 derrotas. Com desempenho desse aí, não... Mas ele vai dirigir o time salva. solo na Libertadores. Está resolvido já. Mas olha o que ele falou, rapidinho. A frase dele. O rendimiento que hicimos hoy fue muy malo. Y con Mirasol fue muy malo. El responsable, por supuesto, como digo, soy yo. Fue muy malo, ¿no? Que yo proyecte que vamos a mejorar en el Brasileirao no significa que lo que aconteció y lo que pasó hoy. O sea, hoy jugamos muy mal. Y el dolor más grande que tengo no solo del resultado, sino que jugamos muy mal. Y con Mirasol jugamos muy mal también. Ele é franco. Eu diria o quê? Jogamos bem? Foi mal. Só faltava ele falar, veja bem. O Dorival Júnior seria capaz de dizer, é um processo. Entendeu? Se você Aliás, o Dorival está comemorando o empate do Corinthians. É isso que eu ia falar. Eu também foi de doer. E a gente tem um número de 2 vitórias. É um número ridículo. Então esse histórico, esse retrospecto que a gente tem nos últimos dias, nos últimos jogos do São Paulo no Campeonato Brasileiro, ela dá bem o tom de que o sinal que a gente tem sobre padronização técnica, ela é um problema latente do São Paulo. O São Paulo não conseguiu fazer bons jogos nem no Campeonato Paulista contra times fraquíssimos. Então, bem ou mal, não dá pra gente jogar toda a culpa em cima do time que a gente tem, do elenco que a gente tem. A gente não podia ter feito um jogo tão abaixo como a gente fez com o Mirassol. A gente não podia ter feito um jogo tão abaixo como o que a gente fez contra o Vasco ontem. Não tem nenhuma justificativa para isso. E aí, o retrato do que a gente vai ter para os próximos dias, ou principalmente para hoje, porque eu ainda estou nutrindo a expectativa de que os caras eles tenham uma luz e falem, beleza, eu vou demitir e depois eu contrato, porque eles têm a diretoria do São Paulo, ela tem um modus operandi, ela tem uma forma de pensar que eu discordo brutalmente, que é, eu não vou demitir o técnico até que eu tenha um novo nome pronto e definido na minha cabeça. Só que a gente tem muitos dias para fazer essa decisão e fazer essa tomada de decisão. A gente tem pelo menos 12 dias de férias de jogadores para a gente poder escolher um técnico novo e recomeçar e mudar tudo. E acho que hoje é unanimidade que o Zubeldia não consegue mais extrair. Eu vi pessoas ontem comentando, pessoas que inclusive que sempre defenderam o Zubeldia, sempre falaram para mim, porra, a gente precisa dar um voto de confiança. Perderam completamente a esperança no cara. E eu vejo que os jogadores em si, eles começam a minguar, porque os caras começam a ver que eles estão ficando expostos, que o jeito que eles estão jogando, a forma como o São Paulo está atuando dentro de campo, ela passa a deixar os caras expostos. E o jogador de futebol, ele não suporta ficar exposto. O jogador de futebol não gosta de se ver numa situação desconfortável, e os jogadores de defesa do São Paulo, eles estão completamente desconfortáveis porque o sistema deixa eles desprotegidos. É muito óbvio, o São Paulo não tem alternativa de jogo. A única alternativa de jogo quando a gente está pressionado é dar um chute para frente. E os jogadores que a gente tem, o Luca ontem, o Ferreirão e o André Silva, eles não estavam conseguindo segurar a bola em nenhum momento. O Vasco subiu as linhas e a gente virou uma presa fácil. Virou uma presa totalmente fácil. A gente é muito óbvio. Se a gente pegar hoje para parar para pensar, não tem opção. Foi o que eu falei, não tem opção barata. Meu filho, o Mancini, no mínimo, manteria o São Paulo na Série A. Você quer pensar por baixo? O Mancini manteria o São Paulo na Série A e não vai ganhar um salário muito acima. No mínimo, eu acho que ele ganharia na faixa aí do que o próprio Zubeldia custa para o São Paulo. O Zubeldia e a comissão técnica ganham na faixa de 920 mil reais, se eu não me engano. Nem gosto de falar muito de números, mas
é sempre bom a gente colocar a régua para as pessoas também não surtarem. Quando eu vejo o pessoal falando de Jorge Jesus não vai vir para o São Paulo para trabalhar, ele não vai vir para o São Paulo para fazer um trabalho num time que ele não tenha peças, que ele não tenha reforço e que ele não vai ter suporte financeiro. Nem o Sampaoli em baixa pegaria o São Paulo hoje sem exigir reforço. Tá? Sim, tô falando com vocês com toda honestidade no mundo. Então, quando você for parar para pensar em técnico, os técnicos que tem hoje disponíveis são os técnicos que poderiam manter o São Paulo na Série A. Você pega um Carille, que faria o time jogar de forma ridícula, mas faria o São Paulo conseguir ganhar um jogo aqui, outro ali, manteria o time na Série A. Você tem um Wagner Mancini, faria o São Paulo ganhar um jogo aqui, outro ali, manteria o São Paulo na Série A. Esse é o retrato do time que o São Paulo tem. O pessoal, o Diogo falando assim, o Mancini hoje rebaixa o São Paulo. Cara, o Mancini com um time de meninos em 2019, ele fez um trabalho melhor do que o do Diniz, melhor do que o do Cuca. A gente, em 2019, ele fez um trabalho melhor do que todos os outros caras. Ele é um cara que vai fazer o time jogar o simples, não vai fazer o time ser campeão, mas não vai fazer o time cair de divisão. E hoje a minha preocupação maior, até para o futuro, não é o São Paulo ser campeão hoje. Quem tá pensando no São Paulo ser campeão esse ano, enlouqueceu. O São Paulo hoje tem que pensar num técnico que minimamente consiga extrair pontos para a gente poder se manter no Campeonato Brasileiro e falar, olha, foi uma merda, esse ano foi perdido, a gente está fudido, e o retrato é esse. Então, assim, é foda a gente falar sem ter noção do cenário que vai ser com relação a tudo, mas quem me diz que não tem outro técnico para contratar no lugar de Diniz, eu discordo brutalmente. Para mim, o São Paulo tem, sim, condição de trocar o técnico e, com certeza, aumentar o nível de competitividade, principalmente fazendo uma pré-temporada decente agora, recuperando jogadores, motivando os jogadores com outra filosofia de jogo. O futebol tem disso, você às vezes precisa dar um reset. Quantas vezes eu já cansei de ouvir, desde a época do Juvenal, que o Juvenal era diretor de futebol, na época do Marcelo Portugal Gouveia, sempre o Juvenal falava, a gente precisa construir fatos novos. E esse momento é o momento em que a gente precisa construir fatos novos. O São Paulo, da situação que está e do jeito que está, é impossível de continuar. A diretoria não tem convicção para demitir o Zubeldia. Infelizmente, eu queria que caísse. Eu acho que tem que cair e acho que todo mundo é uníssono nisso. Acho que o São Paulo tem opções de técnico que tem essa experiência de ressuscitar equipes e levantar moral e conseguir fazer trabalhos feijão com arroz. Opções tem, mesmo que não sejam incríveis, que ninguém brilhe os olhos. Acho que a gente tem perspectivas e tem possibilidades. O que a gente precisa botar é o pé no chão e ter consciência de que a gente precisa mudar. Acho que a pressão na diretoria é justa, a crítica para a diretoria é pertinente, a gente tem que criticar e tem que reclamar de diretoria, a gente tem que fazer questionamentos grandes e tem que criticar e tem que pressionar. Na minha opinião, o Zubeldia tem que cair, não dá mais para continuar. Acho que todo mundo tem isso muito latente, todo mundo concorda que o tempo do Zubeldia passou e a diretoria precisa ter coragem e ter atitude e realmente demitir o cara. Ah, mas a gente te deu apoio e disse que a gente ia esperar os jogadores se recuperarem. Amigo, futebol não é jogo de comadre. Futebol é resultado, o resultado não vem, os números são uma merda, o cenário do São Paulo é complexo e a gente precisa ter alguém que tenha prazer e gosto de trabalhar com base e ao mesmo tempo saiba fazer o simples, que saiba usar os jogadores que tem lá, que olhe para o Luan, que olhe para o Negruti, que olhe para os outros jogadores e que entenda a nossa situação e às vezes pegue 2, 3 jogadores de Série B, pegue 2, 3 jogadores básicos, simples, mas que faça esses caras jogarem e dê competitividade para a equipe no final das contas, tá? É mais ou menos nesse sentido. A gente já leu aqui a mensagem do Bey, para quem está perguntando, para quem está falando disso. Já lemos as mensagens, a coletiva do Crespo, do Zubeldia, admitindo que a culpa é dele, que ele está fazendo mal e que demissão, isso é coisa da diretoria, a diretoria tem que tomar decisão. E eu espero que a diretoria realmente tome uma decisão e faça o que tem que ser feito. Está na hora de mudar, está na hora de ser mudado. A gente vai voltar hoje para gravar o vídeo com os membros. Amanhã, se Deus quiser, tem vídeo. Eu vou acompanhar
as nuances e as reuniões que vão acontecer no São Paulo hoje ao longo do dia, mas repito, a diretoria ontem à noite, com todo mundo que eu falei, não mostrou convicção na demissão. Eu não senti que eles estão para demitir o Zubeldia, principalmente porque eles ainda não têm um nome na mente de reposição. Na minha opinião, isso é um erro, dá para demitir e procurar um técnico depois com mais calma. Tá bom? Espero que vocês fiquem bem, dentro do possível. Fiquem com Deus, obrigado para quem acompanhou. Temos 2.000 pessoas simultâneas aqui no vídeo. A gente volta aí, se tiver uma demissão de técnico, eu abro até live, nos portos onde estiver, se tiver mudança, para a gente voltar a conversar. A gente volta com mais vídeo. A gente grava o vídeo dos membros hoje, amanhã tem mais vídeo aí para vocês também. A gente vai tentar apurar o máximo que vai acontecer, mas de momento o Zubeldia não caiu e não vi nenhum movimento que caísse ao longo do dia, apesar de ter uma reunião hoje, ao longo do dia, para conversar sobre esse assunto. Vamos acompanhar, tamo junto. São Paulo está de olho na contratação do atacante Biel, que recentemente estava no Bahia e atualmente está no Sport. Informação lá do jornal português A Bola dá conta de que o São Paulo está interessado na contratação do atacante. Ele estava no Bahia há até pouco tempo, era um dos principais destaques, inclusive chegou a trabalhar com o técnico Rogério Ceni. É um atacante de lado do campo, principalmente que atua mais pelo lado esquerdo ali na função de Luca e Ferreirinha, mas que também pode acabar fazendo o lado direito em diversas oportunidades. Mas pelo meio ele já não se dá tão bem, é um jogador muito de beirada mesmo, que pode fazer esses dois lados e que poderia chegar para ajudar o elenco do São Paulo. O Biel, ele não tem jogado lá com frequência no Sport, o Sport pagou uma grana por ele, só que ele não tem atuado com uma certa frequência lá no futebol português e por conta disso a equipe portuguesa estaria disposta a um empréstimo do jogador. E aí com isso, de acordo com o jornal português, o São Paulo estaria de olho na sua situação, mas não é o único. Atlético Mineiro também gostaria da contratação do Biel, o Botafogo também chegou a fazer sondagens e o Grêmio. Seriam essas 4 equipes que estariam de olho na situação do atacante. O Biel, ele se destacou com a camisa do Bahia, né? Vamos pegar os números do Biel para vocês verem um pouquinho se vocês gostam ou não, se acham que é uma boa possibilidade o Biel. Biel é o Gabriel Teixeira, ele começou no Fluminense como Gabriel Teixeira e agora ele é mais conhecido como Biel. Ele tem 24 anos e ele está lá no Sport, mas não tem atuado com frequência. Ele chegou no Bahia em 23, no início de 2023, comprado do Fluminense, e aí chegou a jogar mais de 100 jogos com a camisa do Bahia e tudo. Na última temporada do futebol português, ele só jogou 3 jogos, para vocês verem como ele realmente está bem escanteado, fora dos planos. E aí não marcou gols e também não marcou assistências. E aí é um jogador, o Biel, inclusive, ele foi a maior venda da história do Bahia quando ele foi vendido pelo Bahia ao Sport. E aí vamos pegar os últimos números aqui do Biel, para vocês entenderem, é um jogador de 24 anos, então ainda é jovem. Ele é mais jovem, por exemplo, que o Ferreirinha. Ele é destro, tem 1,70 m. E aí vamos trazer aqui alguns números importantes. Nessa temporada de 2024 e 2025, ele chegou a ter 3 jogos pelo Bahia e depois foi vendido. No ano passado, em 2024, com a camisa do Bahia, ele fez 47 jogos, marcou 6 gols e 10 assistências, de acordo com informações do O-Gol. Em 2023, ele teve 48 jogos e 11 gols marcados com 7 assistências. Então, ele é um ponta que até contribui bastante ali com essa situação. Então, o São Paulo estaria de olho na situação do Biel. Vamos ficar ligado aí nessas últimas informações. A gente está tentando apurar para ver a confirmação do São Paulo, ver tudo bonitinho, ver se rola, ver como é que está essa situação. Mas é um nome que o São Paulo está monitorando no mercado e pode surgir como uma possibilidade do São Paulo conseguir a sua contratação na próxima janela de transferências. Lembrando que o São Paulo está de olho em novos reforços. A ideia é contratar alguns jogadores, fazer algumas vendas para tentar fazer com que o time saia dessa situação. Não só do lado financeiro, mas também do lado técnico. Conhece o Biel? Gosta dele? Quero muito saber da sua opinião sobre essa possibilidade de contratação, essa especulação que começou lá em Portugal. Antes da gente, Baby, líder da torcida organizada do São Paulo, já perdeu a paciência com o técnico Zubeldia e ele era um dos poucos
que publicamente vinham, né, apoiar o trabalho do Zubeldia, já largou mão. Ele postou 2 vídeos recentemente nas redes sociais, o primeiro logo após a derrota. Ele já tinha falado ali de uma troca do Zubeldia, mas ainda assim uma veemência muito grande. Logo depois, na tarde dessa sexta-feira, ele publicou um novo vídeo, e aí sim, já deixando claro que ele já não faz parte do coro para a permanência do Zubeldia. E dessa vez o Baby, ele destrinchou críticas para geral. Antes ele especificava muito as cobranças ao elenco e também ao departamento de futebol. Ele manteve essas críticas, principalmente dando mais nomes como o Belmonte, o Nelsinho e também o Chapecó, mas também agora também destinou críticas ao presidente Júlio Casares e também ao técnico Zubeldia. Vou pegar umas aspas aqui do Baby. Ele criticou bastante aí e falou sobre a possibilidade da troca no comando. Abre aspas pro Baby. Temos agora 45 dias para colocar a casa em ordem. Vamos parar com esse discurso de que estamos bem na Copa do Brasil e na Libertadores. Com esse elenco a gente vai para a Série B. Está insustentável manter o Zubeldia. Precisa ser feito algo novo. Chegar um novo técnico. Não consegui dormir. Estou no puro ódio. É inadmissível perder do jeito que perdeu para um time que caiu 5 vezes para a Série B. A gente não tem jogadores capacitados para colocar o SPFC nos trilhos novamente. E aí, essas são as aspas do Baby, ele que sempre, há um ano, já desde o início do trabalho do Zubeldia, tem apoiado a permanência do argentino, sempre quis a permanência do treinador, mas ele já entende que já não faz sentido a permanência do Zubeldia, mas, pelo menos por enquanto, o departamento de futebol, a diretoria ainda insiste em manter o técnico Zubeldia. Acreditam que com a volta dos lesionados na pausa da Copa do Mundo de Clubes, o elenco se tornaria competitivo e aí poderia melhorar a sua situação no Campeonato Brasileiro. Para a gente continuar o vídeo de hoje, bora falar mais um pouquinho sobre essa crise no São Paulo, né? A diretoria do São Paulo pressiona e cobra a comissão técnica de Zubeldia por uma melhora no Campeonato Brasileiro. Há um entendimento de que até aqui isso tem sido o calcanhar de Aquiles do treinador. Isso porque existe na avaliação da diretoria de que nesta temporada, não vamos pegar 2024, ficou para lá, vamos pegar esse ano. O São Paulo chegou na semifinal do Campeonato Paulista e, na visão da diretoria, acabou saindo por um erro de arbitragem. Então, isenta o Zubeldia em termos de eliminação no Paulistão. Na Copa Libertadores da América e na Copa do Brasil, há um entendimento de que o trabalho tem sido bem feito, que mesmo até com tropeços em casa na Libertadores, o trabalho foi bem feito. A segunda melhor campanha na Libertadores, passou de fase contra o Náutico sem grandes sustos. Então há um entendimento de que, em termos de Copas, o trabalho tem sido bem feito. O grande problema tem sido essa temporada no Campeonato Brasileiro. E há uma cobrança do Departamento de Futebol em relação à comissão técnica para alerta e emergência, prioridade para essa situação no Campeonato Brasileiro. A diretoria tem pavor, tem medo, assombra, assim, é um medo genuíno, um medo que todos nós temos, mas eles, né, estão na diretoria, então eles seriam os responsáveis por isso, de uma queda para a segunda divisão. Seria totalmente frustrante, acabaria com todos os planos que o São Paulo tem para esses próximos anos de reestruturação financeira e ainda manter um time competitivo, acabar indo para a segunda divisão. Então há um sinal de alerta grande para essa situação do Campeonato Brasileiro, mas ainda existe o entendimento de que com a volta dos titulares, com a volta dos jogadores que estão lesionados, o São Paulo pode voltar a ser competitivo e aí, quem sabe, melhorar a sua situação no Campeonato Brasileiro. Mas eu não descartaria a possibilidade de, na volta do segundo semestre, o Brasileirão se tornar prioridade do São Paulo, assim como a Libertadores, e aí a Copa do Brasil ficando um pouco mais de lado. Existe um pavor de o São Paulo acabar brigando contra o rebaixamento, e aí agora vai se tornar essa prioridade da direção e do técnico Zubeldia. Há uma pressão muito grande por uma troca no comando técnico, mas quem trabalha dia a dia no CT da Barra Funda e também no Morumbi como o presidente Júlio Casares pretendem dar respaldo, pretendem continuar com o Zubeldia por mais tempo. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. A pressão está cada vez maior, a panela de pressão já está chiando ali um bom tempo, o feijão está quase queimando, porque a pressão externa e interna tem sido muito grande, mas pelo menos por enquanto eles estão mantendo ali
a opção pelo técnico Zubeldia. Combinado? Esse foi o vídeo